Hoje nós vamos falar então sobre a libido em alta. Eu sei que muitas pessoas pediram para eu falar sobre esse tema. É um tema que eu falo constantemente, e quanto mais falo, mais dá vontade de falar, porque é uma questão de vida, né? É uma questão de vida. Ter libido em alta é ter vida. Então vamos lá, vamos no nosso passo a passo para esse tema ficar bem claro, para a importância de termos uma libido alta, todas as pessoas, mas principalmente nós mulheres, que temos muitas atividades a cumprir durante o dia e à noite também. E se nós não tivermos uma libido em alta, nada resolvido. Então, o que é a libido? A libido é uma energia vital, gente. É uma energia vital. É um instinto de vida. É o tônus do corpo, que nos faz ter ânimo e coragem para desempenhar as nossas funções vitais, para nós termos dinamismo, bom humor, entusiasmo e vitalidade. A pessoa que não tem uma libido em alta, pouco provável que ela consiga desempenhar as suas funções. E a libido está ligada àquele impulso que vem da nossa alma. A pessoa que tem libido, ela tem um impulso para a vida, é um instinto de vida, e esse instinto de vida nos faz sermos vibrantes, vitais, atuantes, comunicantes. A gente se coloca como desejante e desejada também. E a nossa libido, ela nos inspira sempre a fazer o melhor que nós podemos nas nossas vidas. E a vida nos exige muito entusiasmo, porque, digamos, aquela mulher comum, normal, tem muito o que fazer. Na minha vida eu tenho muito o que fazer, imagino que vocês também, todos tenham muitas coisas para fazer. A nossa libido, então, quando ela está em alta, ela nos leva a viver também com intensidade a sexualidade, porque a sexualidade é um aspecto da vida de todos nós. E nós vivemos a nossa sexualidade desde o ventre materno. Quando nós vemos ali o embrião chupando o dedinho, já é a libido que está operando. E a nossa libido, ela vai se transformando conforme as fases e os ciclos da nossa vida. E quando nós estamos saudáveis, a libido está presente em toda a nossa vida. E também na vivência da sexualidade. Se não fosse pela libido em alta, nós não conseguiríamos cuidar de nossas dimensões humanas, não é mesmo? Quando a libido está em alta, a sexualidade é funcional, tudo funciona, nós ficamos satisfeitas com nossa sexualidade. Agora, quando a libido está em baixa, aí nós temos uma insatisfação sexual. Então, resumo, a libido, ela não é só sexualidade, mas ela influencia na sexualidade, tá claro? Então, libido em alta é aquela energia que me faz levantar da cama, estar aqui com vocês, me preparar, me vestir, me arrumar, me maquiar, passar um batonzinho, porque afinal nós estamos falando de libido. Então, a pessoa que não tem libido, ela não tem disposição para nada, nem para levantar, nem para conversar, nem para fazer live, nem para assistir live, muito menos para transar. Então, e a nossa vida sexual, que depende da libido, que é essa energia, esse impulso de vida,
A vida sexual, ela é complexa. Ela depende de uma série de condições. Eu me empolgo, aí fico com sede. Então, a vida sexual, ela é complexa. Ela depende de hormônios, né? Aquela pessoa que não tem hormônio, que não tem testosterona, testosterona é o hormônio do desejo, tanto em homens quanto em mulheres. E o hormônio feminino, um dos hormônios femininos, o estrógeno, ele é responsável pelo viço da pele, pelo cabelo, pelas unhas. Então, a vida sexual depende da quantidade de hormônios que nós temos, do nível, né, vamos dizer assim, o nível de hormônios. Ela depende também dos neurotransmissores, por exemplo, a dopamina é a noradrenalina, e ela depende do nosso cérebro. Sim, eu já falei várias vezes aqui que o cérebro é o nosso maior órgão sexual. Nada mais, nada menos do que o cérebro, que nos faz pensar, nos faz fantasiar, nos faz desejar estarmos numa situação erótica. E depende também dos órgãos dos sentidos. Vejam só, nós temos olhos para ver, nariz para sentir o odor, paladar, a boca para beijar, para falar palavras gostosas, ouvidos para ouvir e dizer coisas gostosas, e o tato, o toque, que é muitíssimo importante na vida, na vivência da sexualidade. E a pessoa que tem libido forte, alta, a pessoa está atenta a todos esses sinais, aos estímulos do ambiente, por exemplo. Passa uma pessoa que te agrada os olhos e faz bater o seu coração, faz disparar o coração, a cabeça e fantasiar. Então, são os olhos. Se você está toda fechada, se não olha para os lados, se não percebe os estímulos do mundo, se não sente um cheiro, se a pessoa não se se a pessoa não vive no tempo, no espaço, ela não vai perceber nada, vai ficar alheia ao mundo. Quem não tem libido alta, agora quem está com a libido alta, e nós vamos aprender o que fazer, quem tem a libido em alta, essa pessoa é dinâmica, é corajosa, enfrenta as coisas importantes da vida, tem energia de sobra e também energia para a sexualidade. Eu quero deixar bem claro isso aqui, que o conceito de libido, ele é mais amplo do que a sexualidade. A sexualidade depende da libido, mas a libido é mais ampla do que a sexualidade. Porque tem pessoas, gente, que não tem uma libido direcionada para a sexualidade, mas tem a libido direcionada para as artes, para o estudo, para o esporte, para a assistência social, seja o que for. O que é ruim, o que é deplorável é quando a pessoa não tem libido para nada, não se interessa por nada no mundo. Aí aquela pessoa apática. Isso é perigoso porque pode virar uma depressão. Então, vejam só, Evani, boa tarde, Edilma. Então, vejam só. Então, nós precisamos dos sentidos despertados, nós precisamos de um cérebro que pensa e fantasia, nós precisamos dos hormônios, que é uma produção fisiológica, e precisamos dos neurotransmissores para lidar bem com a nossa sexualidade, e isso é indicativo de uma libido em alta. E agora vocês podem me perguntar, mas o que leva
a libido ficar em alta? Em outras palavras, como é que eu posso, Celisa? Às vezes vocês já entenderam bem o que eu estou falando, e essa semana inteira eu tenho voltado aos temas, porque um tema mexe com o outro, e aí acaba sendo uma continuidade assim, mas às vezes tem coisas que eu preciso repetir, porque uma coisa puxa a outra, né? Então, vejam só, o que leva a minha libido ficar em alta? Celisa, como é que eu posso trabalhar, cultivar minha libido para ela ficar em alta? Olha, eu vou dar uma resposta rapidinha e depois nós vamos entrar devagar em cada detalhe. O básico para você cuidar da sua libido, para você ter vitalidade e essa energia, é cuidar de todas as suas dimensões. Então, nós mulheres precisamos cuidar de nós como um todo. Mas, quando eu falo cuidar de nós como um todo, não é só esse cuidado estético, por exemplo, diante de vocês, eu estou aqui, arrumei meu cabelo, me coloquei uma roupa que eu achei adequada, eu fiz uma maquiagem básica e tal. Não é só isso, não, gente. Nós temos 5 dimensões. Nós precisamos, para despertar nossa libido, para termos uma libido em alta, para aumentar aquela libido que está devagar, quase parando, nós precisamos cuidar de todas as nossas dimensões. Então, por exemplo, cuidar do nosso físico, gente, isso é básico, não é? Cuidar do nosso físico, com alimentação adequada, dormir aquela quantidade de horas que cada uma de nós precisa, fazer uma atividade física constante, mas não é aquela coisa de fazer atividade física em final de semana, não, viu, gente? É 4, 5, 6, se puderem, 7 dias por semana. Eu me recordo, vou contar uma história. Há muitos anos atrás, eu estava com problema de coluna e essas coisas que acontecem quando a gente começa a somar os nossos janeiros, e fui ao médico, o ortopedista, especialista em coluna, porque eu estava com dor na coluna. Aí ele, depois dos exames, tal, constatado lá que o que eu tinha era devido à idade, nenhum problema específico, mas que eu precisava fazer atividade física todos os dias. Isso deve fazer uns 20 anos. Aí eu disse para ele, mas doutor, todos os dias? Ele falou, você toma banho todos os dias? Aí eu falei, tomo. Você se alimenta? Você dorme todos os dias? Eu disse, sim, doutor. E ele disse, então, para você conservar a elasticidade, a funcionalidade do seu corpo, da sua coluna, você poder andar com elegância, você precisa. E hoje eu agradeço esse doutor Sérgio Daia, daqui de Goiânia, e aí, inclusive, foi meu vizinho quando criança. Eu agradeço, porque eu aprendi isso. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês, para vocês? O que vocês estiverem ouvindo aqui, eu sugiro que guardem, se alguma coisa, se isso faz sentido para vocês, guardem, pega um caderninho, anota aí as questões importantes do dia de hoje. Então, cuidar do meu físico, alimentar bem, ter atividade física, dormir, cuidar, sim, da sua aparência pessoal, lógico. Todos nós, seres humanos, precisamos de nos cuidar. Não é só as mulheres, não, tá? Nós precisamos saber nos comunicar, falar, andar, sabe? Viver fisicamente é isso. Mas não é só o físico que nós temos que cuidar. Cuidar do nosso intelecto. Cultivar pensamentos positivos. Mesmo em pandemia, nós precisamos de cultivar pensamentos positivos, trabalhar as nossas crenças limitantes, porque, gente, eu tenho visto nessa minha incursão pela internet, quantas pessoas, quantas mulheres têm
crenças tão limitantes, pensam uma coisa desde que eram pequenininhas e continua pela vida fora, não recicla nada e fica convivendo com aquele tanto de lixo intelectual. Então, cuidar do nosso intelecto, cultivar alegria, gente, coragem, bom humor. Percebam as crianças como elas riem de qualquer coisa. Elas são alegres, são animadas, são cheias de vida. E nós éramos assim, quando mais jovens, só que a partir de um certo momento, eu não sei o que é que acontece conosco, mulheres, que a gente fica só por conta de tarefas, 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 com os outros, e esquecemos de nós. E sabendo que quando nós esquecemos de nós, nós não podemos também cuidar dos outros, não é mesmo? Então, cuidar também da nossa espiritualidade. O que é isso? Outro dia uma aluna perguntou, Celisa, o que você pensa? O que você está querendo dizer quando você fala sobre espiritualidade? Espiritualidade, gente, é aquela religiosidade amadurecida, é buscar o sentido da nossa vida. Qual é o sentido de eu estar aqui falando para vocês? E por que eu me proponho a isso? E vocês aqui ouvindo, e cada tarefa que vocês têm na vida, qual é o sentido disso? Porque tudo na vida tem um sentido, um significado. E quando sua vida estiver sem significado, busque que você vai achar, ok? Nós precisamos também de cuidar das nossas relações, seja as relações de amizade, seja as relações no trabalho, seja o nosso relacionamento amoroso. E vejam, os casais precisam aprender, reaprender a namorar, porque a gente namorava muito quando era mais jovem, mas depois de um certo tempo o namoro vai afundando, vai indo para baixo, vai indo para baixo. E por quê? Nós precisamos de renovar essa libido, nós precisamos de revitalizar, aumentar essa libido, porque, gente, sem tesão não há solução, sem libido não há solução. E a vida muito corrida limita o tempo que nós temos para o namoro. E se nós não investirmos no namoro, no relacionamento, nós não vamos ter condições de elevar essa libido, porque se você eleva essa libido, esse remedinho que é a libido, que é o relacionamento amoroso e sexual, ele nos dá um gás, nos dá energia para fazer tudo que nós precisamos de fazer. Observe as pessoas que não transam ou que transam tão esporadicamente que pode dizer que não transam. As pessoas são desvitalizadas, não tem energia, não tem elan vital, não tem cor no rosto, não tem voz ativa. Então, nós precisamos de cuidar e não deixar que a relação sexual seja a última atividade do dia. Por quê? Vejam só, se eu deixo qualquer atividade que eu deixar para a última hora do dia, a tendência é que aquilo não vai ser legal. Por exemplo, se eu tenho que trabalhar essa live para falar com vocês, eu preciso trabalhar, colocar as coisas, as minhas ideias no papel, pensar, discutir, articular, discutir comigo mesma, colocar uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu preciso de estar em plena consciência. Agora, se eu deixo a sexualidade para o fim do dia, a tendência é que nós não vamos ter energia para isso.
Sobre sexualidade, uma coisa, o que é indicado para reacender a chama do casamento é o que eu estou falando aqui, Estael. Você precisa cuidar de você como um todo. Não é cuidar só da sexualidade, que a sexualidade é algo que todos nós temos, é uma atividade humana, e também dos animais, mas é uma atividade humana e nós precisamos nos cuidar como um todo, porque na sexualidade estão envolvidas várias coisas. Hoje o tema é somente sobre isso, Estael. Então, vamos lá. Uma coisa, então, que é importante deixar claro é que a relação sexual não é somente penetração. A relação, esse é um mito que as pessoas carregam pela vida, então, quando, por exemplo, o parceiro tem uma disfunção erétil ou uma dificuldade de ereção, as pessoas desistem. Não, gente, o corpo todo é erótico. Existem vários modos que a mulher pode, que o homem pode satisfazer a mulher e a mulher pode satisfazer o homem. Então, nós precisamos de tirar esse mito da cabeça que a relação sexual seja só a penetração. Então, todo o nosso corpo é erótico. Por exemplo, uma mulher de 40 anos, ela não, um homem também de 40 anos, eles não vão ter a mesma performance do que um casal de 20. Mas o que é importante, e o homem também, ele quer ter a maior ereção. A mulher quer funcionar aos 45 como se ela tivesse 20. Então, na sexualidade, é importante nós acompanharmos os ciclos da vida, porque a sexualidade não morre, ela só morre antes do tempo se você deixá-la morrer, você e o parceiro deixar a sexualidade morrer, porque muitas vezes, por dificuldade de relacionamento, os casais vão deixando a sexualidade morrer e depois enterram a sexualidade quando eles ainda têm vida física. Então, é importante na sexualidade dialogar, conversar com o parceiro, conversar com a parceira. É preciso, sim, aceitar as perdas da idade. Eu, com 71 anos, eu estou me colocando mais velha, porque, na verdade, idade é estado de espírito. Eu, com 71 anos, eu não posso querer ter uma performance de uma garota de 20, mas eu tenho a minha performance, eu tenho aquilo que eu gosto, aquilo que me satisfaz e que nós podemos praticar juntos, eu e o meu parceiro. Agora, não adianta ficar lamentando o tempo que passou. Agora, outra coisa para nós mulheres, é preciso cuidarmos muitíssimo da nossa aparência. Lembra que eu falei que a sexualidade tem a ver com o cérebro, com os neurotransmissores, com os hormônios, e tem a ver com os nossos sentidos. A visão é algo que estimula muito a nossa sexualidade. Então, vejam só, você seduz o parceiro através dos olhos. Pelos olhos, ele te vê, você o vê. Então, vejam só, se você, nessa pandemia, anda de chinelo, arrastando pela casa, né? Se você fica descabelada, sem cuidado nenhum, se você se deixa engordar excessivamente só porque está em casa, se você não faz atividade física, porque a academia fechou, ou se está aberta ou reaberta, em suma, se você se deixar de lado,
aí você não vai ser atraente para o seu parceiro e ele também, se não se cuidar, vai também deixar de ser atraente para você. E é importante que eu diga que a atração não está só nas formas físicas, não está só no peso da balança, 3 quilos, 5, 10 quilos a mais. Está no jeito da pessoa, está na sensualidade, está em como você se apresenta para o seu parceiro, tem a ver com como você se comunica, se você tem elegância, se você tem charme, e isso não tem idade. Queiram escutar, é isso mesmo, isso não tem idade. Então, para aumentar a sua libido, se cuidar para agradar, é isso mesmo. Para você aumentar a sua própria libido, você deve se cuidar, deve se tocar, sim, se masturbar para saber quais são suas zonas mais eróticas e também conhecer o corpo do parceiro, porque a questão é a seguinte. Gente, um dos grandes problemas que eu escuto muito, muito no consultório são problemas sexuais. O problema sexual aparece. Agora, você vai procurar saber o que está acontecendo? Às vezes é a relação que não está boa, às vezes o casal é grosseiro um com o outro, às vezes a mulher não se cuida, ela se cuidava, era uma deusa quando era mais jovem. Aí agora virou uma bruxa, não se arruma. Então, e outra coisa, não é, nós, mulheres, devemos nos arrumar, não é só para o parceiro, não, é para nós, porque isso dá uma autoestima, dá um gás para você realizar as coisas da sua vida, então nós precisamos cuidar disso. E o casal precisa se cuidar, ter autoestima e se cuidar mesmo sem sair de casa. É isso aqui em casa nós praticamos isso. Então, eu posso falar porque eu pratico, ok? Nós precisamos cuidar do nosso desejo também, expressar o desejo, não ter vergonha de expressar o seu desejo. Então, e, por exemplo, se um dos dois está sem desejo, aquele que tem mais desejo naquela hora, naquele dia, naquele momento, vai arranjar um charme de atiçar o desejo do outro. Porque se tem uma coisa que contamina, de repente, mais do que o vírus, que está aí tirando o sono da gente, é o desejo. Porque o desejo, quando alguém está com desejo, quando um dos dois está com desejo, você olha nos olhos, os olhos transmitem o desejo, o toque transmite, um beijo caliente transmite o desejo. Então, nós precisamos cuidar de todas as nossas dimensões, cuidar do nosso desejo, porque o desejo contamina. Porque o maior sabotador da libido, que eu falei ontem, é o desnível do desejo sexual. E hoje eu estou falando sobre um acelerador. Quando você bota gás na sua libido, você resgata a relação, resgata o casal, resgata a paixão pela vida. Porque está tudo junto, a energia é uma só, gente. Eu sou uma pessoa única e cada uma de vocês, Carmen, Roseli, Luísa, cada uma de vocês, Evanilde, Ney, Valdovino, Leoni, Romilda. Nossa, que coisa boa! Hoje nós estamos com bastante pessoas aqui e esse tema é estimulante. Cuidar do nosso desejo. Sentir-se desejante e desejada, porque se você mostra o seu desejo, o outro vai captar. Então, a libido alta é um acelerador para você se apaixonar por você, pela sua vida, pelo parceiro e pela vida em geral, tá bom? Outra coisa que é importante, gente, é
Pensar em sexo, pensar, não é só na horinha ali, 11h40, 23h45, 23 horas e 45 minutos, aí você vai para a cama, vai transar, aí pensa em sexo. Não, tem que, é, tem que estimular, tem que cultivar, tem que pensar durante o dia, tem que fantasiar, tem que mandar um recadinho, tudo isso atiça o desejo. Então, por exemplo, existem filmes eróticos. Você pode ver um filme erótico com ele ou sozinha, como preferir. Você pode ler artigos, pode ler matérias sobre sexo. Tudo isso acende o desejo em você e no parceiro, né? Porque se tem algo, volto a falar isso, se tem algo que contamina, é o desejo, né? E isso é muito legal falar isso, né? O desejo contamina. Então, ao invés de ficarmos neuróticas aí com o vírus que pode contaminar, contamine o seu parceiro com o desejo, né? E aí, se nós fizermos isso, nós teremos energia, teremos uma vida sexual gostosa e energia para lidar com a vida como um todo. Agora, uma coisa também que eu queria dizer, que é importante, é o seguinte: alguns homens precisam de medicação para ter ereção, né? A famosa disfunção erétil. Então, a medicação Cialis, Viagra, ajuda para o homem na ereção, para manter a ereção por mais tempo, para poder realizar a penetração. Mas acontece o seguinte: esses remédios, né, essa medicação para ajudar na ereção masculina, não promove o desejo. E aqui eu escrevi, eu tive uma inspiração hoje que eu quero que vocês escrevam, e depois vou colocar essa frase no meu Instagram. O desejo, bom, a medicação, como eu falei, a medicação é para ereção, né, para manter a ereção. Tem a ver com sangue, com a circulação sanguínea, tem a ver com tudo isso. Só que a medicação para ereção, ela não promove o desejo. E aí anotem isso que até eu gostei. O desejo é fabricação caseira, pertence aos dois a capacidade de seduzir e se deixar ser seduzida. Isso aí eu gostei. Então, o desejo, remédio para ereção não vai fabricar desejo. O desejo é de fabricação caseira dos dois. Pertence aos dois a capacidade de seduzir e ser seduzida. Olá, Thaís! Olá, prazer em box. Então, gente, muito bem. Aí vocês podem me perguntar, mas por que a libido em alta, Celisa, por que a libido em alta traz benefícios para o restante da vida? Vamos tentar responder isso? Por que é que a libido em alta, ela traz benefícios para o resto da vida? Gente, é simples. Porque quando a libido está em alta, ela nos leva a viver uma vida sexual mais energizada, com mais satisfação. E quando nós temos essa vida sexual ativa, plena, satisfatória, gostosa, nós liberamos no ato sexual uma quantidade de hormônios do prazer e do bem-estar. E vejam só, quando nós mantemos uma frequência gostosa e compatível com a idade dos casais, das pessoas, quando nós mantemos uma frequência sexual, de atividade sexual, a tendência é que esse casal vai produzir constantemente esses hormônios do bem-estar e do prazer. E quando nós
sem medicação, por simples, o corpo funciona. Nosso corpo é perfeito, gente. Quando nós fabricamos esses hormônios do bem-estar e do prazer, a vida fica fácil. Vocês concordam comigo? A vida fica a vida fica fácil, porque você está constantemente renovando esses hormônios do prazer. Agora, para cada casal, para cada pessoa, existe aquela frequência, aquela quantidade de relação sexual semanal que é bom para cada pessoa, e isso é individual, né? Não posso dar uma receita aqui, 2, 3, 5, 10, 30 vezes na semana. Então, uma pessoa está perguntando, quando a gente não tem vontade de brincar, está precisando de desenvolver a vontade de brincar. Porque, gente, sexualidade é lúdico, é prazer. Quem vai para a cama para satisfazer somente o marido vai se dar mal. O que eu estou querendo dizer não é não vá para a cama, não. É vá, mas pense antes, se prepare antes. Coloque gás no seu corpo, não é gás de cozinha, não. Coloque aquela energia. Quando eu falo esse gás aqui agora, nessa live, é energia. Então, vamos lá. Então, eu posso dizer que a libido em alta leva a uma boa sexualidade e a resgatar a nossa paixão pela vida. Ela nos dá um up, uma energia para a vida como um todo. E aí eu vou contar para vocês uma história. Eu vi recentemente um TED, vocês sabem o que é TED, né? Aquelas reportagens pequenas, né? De repente, 20 minutos, meia hora. Eu vi um TED recentemente de uma antropóloga, pesquisadora e escritora brasileira, não sei quem é, se vocês conhecem, ela se chama Miriam Goldenberg. Depois vocês podem entrar lá no YouTube, tá? Entra no YouTube. Eu vi a Miriam Goldenberg, ela escreveu vários livros, entre eles, um muito interessante que eu já li é A Bela Velhice. A Bela Velhice, de Miriam Goldenberg. E também ela lançou o ano passado, 2019, um livro super interessante, em que ela conta uma pesquisa. Olha o título do livro: Felicidade, Liberdade e Foda-se. É isso mesmo. Então, nesse livro, ela fala uma coisa muito interessante sobre nós mulheres. Ela diz o seguinte, que a comparação e a inveja são elementos péssimos para a felicidade das mulheres. E ela diz que todas nós nos comparamos com outras mulheres, por exemplo, mais jovens ou mais bonitas. Só que, com o passar do tempo, nós vamos descobrindo o que fazer para sair desse sofrimento. Porque se eu me comparo com alguém melhor do que eu vou me sentir frustrada. Se alguém que é pior do que eu se compara a mim, vai se sentir frustrada. Porque sempre quando a gente faz uma comparação, nós vamos ser sempre o produto de uma diminuição. Eu sou mais que ou eu sou menos que. Então, isso é uma grande bobagem. Não precisa se comparar. Você é você, ponto. Eu tenho 71 anos e ponto. Não tenho 50, nem 60, nem 80. Eu tenho 71 anos. Então, é importante que eu faça, que eu viva aquilo que o meu corpo dá conta de viver, aquilo que eu posso viver em todo sentido da minha vida. Então, vejam só. Então, a antropóloga diz que nós mulheres precisamos nos libertar dessa inveja, dessa comparação. E aí eu vou citar para vocês uma pesquisa que ela fez, muito legal. Presta atenção. Ela fez uma pesquisa com 5.000 homens e mulheres brasileiros após os 50 anos.
e ela pesquisou a curva da felicidade dos brasileiros. Foi uma amostra de 5.000 pessoas. E ela percebeu que a curva da felicidade é como o U maiúsculo. Pense no U maiúsculo, não é assim? Desenhe mentalmente aí um U maiúsculo, U maiúsculo. A curva, então a curva começa aqui, ela desce, depois sobe, né? Não é assim? A curva da felicidade da mulher, veja aqui, se vocês estão se identificando. Eu me identifiquei em algumas coisas. A curva da felicidade da mulher vai descendo enquanto ela vai envelhecendo. Até chegar entre... Sabe aquele redondinho aqui do U, né? A parte de baixo? Então, a curva da felicidade da mulher vai descendo até chegar ali embaixo, até chegar entre os 40 e 50 anos. E ela diz que entre os 40 e 50 anos são os anos... Isso é pesquisa, não sou eu que estou falando, tá, gente? Então, eu estou citando a pesquisa de Miriam Goldberg. Então, ela diz que entre os 40 e 50 anos da mulher são os nossos anos mais infelizes, nos quais, aí vocês vão conferir se é isso mesmo. Nesses anos, entre 40 e 50, são os anos em que nós mulheres sentimos mais infelizes, deprimidas, exaustas, falta de tempo, falta de liberdade, a gente não ri, a gente não brinca, falta tudo para a gente. E aí ela diz que as mais jovens nessa faixa não têm tempo para elas, cuidam de tudo, de todos, mas não sobra tempo para nós. E o ponto mais baixo, ela diz que são os 45 anos. E aí ela cita que tem outras pesquisas em 80 países em que existe esse mesmo patamar, tá? Não acontece só com as mulheres brasileiras, não. Ela diz que também com outras mulheres de 80 países. Mas só que aí, depois dos 50, a curva começa a subir. E vamos ver por que essa curva sobe? Veja só. Os mais velhos são tão felizes quanto os mais jovens. E outra coisa que eu acho interessante colocar, ela diz assim, que as mulheres invejam a liberdade masculina com o corpo. Os homens se tocam naturalmente em público, né? As mulheres invejam os homens, porque eles têm liberdade com o corpo, porque eles sabem rir, eles sabem brincar, e aí eu dei risada. A pesquisa conta que as mulheres têm inveja dos homens porque eles fazem xixi em pé. E vejam que interessante, as mulheres invejam o corpo umas das outras. E sabem o quê que a gente inveja no corpo uma das outras? A gente inveja a magreza, a sensualidade e a beleza. Vejam só, quanto tempo perdido ficar invejando o corpo da outra, ao invés de fazer ginástica, fazer atividade física, fechar a boca, ter pensamentos legais, acreditar que você é capaz, não é mesmo? Detalhe, os homens não invejam as mulheres, tá bom? Os homens não invejam as mulheres. E algumas mulheres colocam que com 60 anos, esse é o melhor momento da vida, porque aí eu posso ser eu mesma. E uma pergunta que ela fez foi o seguinte: como é que será que conquistaram? Como é que será que essas mulheres conquistaram essa liberdade? Olha, vejam só que o tempo está quase... Não, ainda temos uns minutinhos. Como é que as mulheres conquistaram essa liberdade, essa felicidade? As mais velhas aprenderam a dizer não, aprenderam a rir mais, aprenderam a fazer uma verdadeira faxina existencial. Comecem a fazer a sua faxina existencial, que eu já comecei. Então, sabe o que é a faxina existencial?
eliminar roupas, cacarecos, aquelas coisas que você tem em casa que não te servem mais, ficar com o essencial da vida. E também faxina existencial é tirar aquelas pessoas que sugam sua energia, afastar as pessoas que sugam a sua energia, verdadeiros vampiros emocionais, ela fala. E aí, né, de um modo brincalhão, ela fala, temos que aprender a ligar o botãozinho do foda-se. E aí, explicando, o que é isso? O que é ligar o botãozinho do foda-se? Aí ela fala assim, por exemplo, o filho fala, mãe, mas você vai pôr essa roupa, você vai tá parecendo uma velha, não sei o quê. Então, você, com sua consciência, é que você vai decidir o que vai fazer ou não. Isso é livre-arbítrio, é você decidir sua vida e arcar com as consequências também, ok? Então, ela fala assim que o tempo é o nosso melhor capital, que nós devemos empregar o nosso tempo, dividir o nosso tempo entre o cuidado com a nossa vida, com a nossa sexualidade, com a família, com a casa, com a aparência, com tudo. Gente, nós somos eternas equilibristas. Põe uns pratinhos de cá, outros de cá, ainda samba e não deixa cair. É isso aí. E aí ela diz que as mulheres, depois de uma certa idade, começam a se perguntar, será que eu posso isso? Será que eu posso isso? Será que eu posso isso? Não é o marido, não é o filho, não é o genro, não é a nora que vai te ditar. Use a sua consciência e seu livre-arbítrio e aceite as consequências dos seus atos, é lógico. E também, outra coisa importante, que a Miriam Goldenberg, eu quero que vocês entrem lá no YouTube para pesquisar, que ela é muito sábia, muito simples, mas muito sábia também. Ela diz o seguinte, a pesquisa mostrou que as mulheres mais realizadas e mais felizes são aquelas que seguem seus desejos e não os padrões sociais. Gente, isso eu ganhei o dia quando eu vi isso. Veja, a pesquisa da Goldenberg mostra que as mulheres mais felizes, mais realizadas, são aquelas que seguem os seus desejos e não os padrões sociais. Bom, gente, eu estou com 5 minutos. Bom, a liberdade, então, é a maior felicidade. E a Simone de Beauvoir, aquela escritora francesa que escreveu O Segundo Sexo, ela diz o seguinte, uma mulher que se liberta, ela liberta muitas outras mulheres. Isso é fantástico, não é? Então, liberdade é a maior felicidade. Nós precisamos ter projeto de vida, saber dizer não, saber rir muito de nós mesmas. E por que será que nós demoramos tanto para descobrir que a liberdade rima com felicidade? E aí vocês podem, eu vou resumir, vocês podem me fazer 1001 objeções. Eu tenho 45 anos, não tenho mais condição de me cuidar, eu já passei pela menopausa, minha libido acabou, eu não tenho projeto de vida, os filhos foram embora, agora nós dois ficamos aqui, estamos cansados um dos outros. Olha, você precisa fazer uma faxina, em primeiro lugar, nos seus pensamentos. Tem muita crítica, tem muita crença limitante, eliminar, vassourar, limpar os seus pensamentos. Você pode aquilo que você decidir e que você assumir como seu. Então, qual é o jeito errado de aumentar a sua libido? É o exagero, gente. Tudo que é demais não é bom. É o exagero de autocuidado, aquele foco excessivo, só pensa nela, só pensa nela. Aí vai virar uma chata, né? Desculpe a minha franqueza. E o jeito certo de cuidar de você, de aumentar a sua libido, é fazer um investimento equilibrado em você, no seu corpo, para você poder aumentar a sua libido e resgatar sua paixão pela vida.
E uma dica prática para a gente finalizar é você criar uma rotina de altos cuidados. Eu acordo entre 5h15 e 5h30, faço uma atividade física, tomo banho, me arrumo, me cuido, tomo café com o marido, dou assistência para ele, faço lives. Faça você a sua rotina, não precisa acordar a hora que eu acordo. Acorde numa hora que seja boa para você. Gente, muito obrigada, um grande beijo, excelente fim de semana. Pratiquem, ok?